Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. Agora é hora de falar sobre um clássico. Você não acha irresistível? Em 1975, uma revolução. Fruto Proibido. Segundo álbum lançado por Rita Lee com o grupo Tutti Frutti, redefiniu todos os patamares do rock brasileiro. Rita estava de casa nova, assinou contrato com a Som Livre. A gravadora havia sido fundada em 1969 para lançar trilhas sonoras de novelas e programas da Rede Globo, mas agora começava a ter um cast de artistas. O presidente fundador era João Araújo. A partir daí, parceiro de Rita em diversos lançamentos até 2003. A carreira de Rita e o sucesso da Som Livre cresceram e muito juntos. Do álbum anterior, continuam no Tutti Frutti Luiz Sérgio Carlini nas guitarras e violões e Lee Marcucci no baixo. E chegaram novos nomes. Franklin Paulillo, ex-Made in Brasil, na bateria e percussão. Guilherme Bueno, no piano, para deixar Rita mais livre no palco. E os irmãos gêmeos Rubens e Beto Nardo, que lembram dessa fase. Era na casa da Rita, ali na Vila Mariana. Exato. E iniciava os vocais. Depois a gente fazia mais ou menos umas 10 horas da manhã. A gente se encontrava esse horário e tal. Ficávamos até meio-dia. Fazia um lanche. Um lanchinho, comprando com a padaria da esquina, comíamos um negocinho. Depois íamos para Vila Alpina, um galpão, onde já estava a banda toda ensaiando os instrumentais. Tutti Frutti, ensaiando os instrumentais, a gente encaixava as vozes nos instrumentais e assim rolou o Fruto Proibido. A presença deles e o fato de serem gêmeos traz uma harmonia especial para o vocal. A gente já tinha uma certa dificuldade, porque marinheiro de primeira viagem, tal, gravar em estúdio, a gente era menino e tal. Mas a Rita deu um puta apoio e tal. E a gente, como a gente já tinha uma certa familiaridade com as vozes e tal. Porque a gente também já cantava, era menino, cantava tipo dupla caipira e tal, tudo de novo, tínhamos essa facilidade de primeira e segunda voz. Então foi uma coisa meio que facilitou nos encaixar as vozes que a Rita nos passava. Para compor e ensaiar as músicas do álbum sem incomodar os vizinhos, Rita e Tutti Frutti saíram de São Paulo por um tempo, como lembra o baixista Lee Marcucci. Um sítio em Ibiúna. E ficamos lá 6 meses morando juntos lá. Daí teve um show do Alice Cooper, né, que a Rita conheceu o Andy Mills. Ele que entregava cobre, ele era hold do Alice Cooper. E ele acabou conhecendo a Rita e se apaixonaram. Ele acabou ficando no Brasil direto e foi para esse sítio junto com a gente. E daí a gente ficava gravando lá, ensaiando, compondo músicas, e ele gravando todas as ideias que apareciam, ele gravava, né? Daí começou a pintar umas músicas. De volta a São Paulo, a banda entra em estúdio para gravar. Foi no Eldorado, Estúdio Eldorado. De madrugada, ficava lá direto, das 10 da noite, ou das 8 da noite até 3, 4 da manhã, todo dia. E daí entrou o Franklin, baterista, os gêmeos também já estavam na banda, e foi legal pra caramba essa gravação, foi demais. Lee Marcucci conta que nessa época toda a banda participava junto da concepção das músicas e do disco. Todo mundo junto, todo mundo fazia junto as músicas, praticamente. Era muito legal, viu? O álbum tem uma participação especial muito marcante. O músico Manito, integrante de bandas como Os Incríveis e Som Nosso de Cada Dia, aparece em 3 faixas. É dele o sax de Esse Tal de Rock and Roll, a flauta de Pirataria e o órgão Hammond de O Toque. O radialista Bernardo Araújo resume. Eu acho que talvez ele resuma perfeitamente a Rita Lee. É um disco de rock, essencialmente é um disco de rock. Não tem muito flerte com a MPB, não tem brincadeiras ali com outros gêneros, com música francesa, ou com tango, ou com música nordestina. É um disco de rock. E com uma banda redondaça. Então, é um disco de rock relativamente reto, sem muita prosopopeia, mas de composições muito ricas. O repertório do álbum é repleto de clássicos, para ouvir sem pular nenhuma música. Algumas ficaram mais conhecidas, outras um pouco menos. Mas Fruto Proibido é um álbum para se deliciar inteiro. Uma pedrada atrás da outra, sem espaço para tomar fôlego.
Uma coleção de novas canções que mostra que a menina Rita, que deu seus primeiros passos com os Mutantes, chegou à maturidade artística sem perder o espírito jovem. Rita estava com 27 anos, sabia o que queria, sabia como fazer. A banda participava do processo de criação e a equipe que montou à sua volta dava todo apoio e condições de voo para a artista brilhar. O jornalista José Teles aponta a importância do álbum. E foi um disco assim que ela abrasileirou o rock and roll numa linguagem adulta, né? Não era mais aquela coisa juvenil, uma linguagem adulta, com letras boas, bem, quer dizer, bons equipamentos também, né? Que o grande problema do rock brasileiro até então, ele não se tinha bons equipamentos. Quando lá fora a coisa estava na história do rock progressivo, que era aquela coisa fantástica, né? Os caras tinham super sintetizadores, mil coisas. Eu sei que esse Rita Lee ele torna o rock brasileiro uma coisa viável, comercialmente, inclusive, bem tocado, bem acabado. Parceiro de aventuras da época da Tropicália, Caetano Veloso nunca deixou de observar o trabalho e a evolução de Rita. E desse álbum ele tem um carinho especial por uma música. Ela, na autobiografia dela, ela se põe como que ao lado de Chiquinha Gonzaga e Dolores Duran como autoras de canção no Brasil. Isso é simplesmente uma constatação que todo mundo deveria fazer, no mínimo. Mas, assim como as outras duas, e mais de perto Dolores Duran, a Rita é uma criadora assim, de primeiríssima. Na história do rock brasileiro, talvez os dois mais belos rocks compostos no Brasil são Mamãe Natureza, né? E um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar, os que eu levava estando junto a você. Em tudo que eu faço existe um porquê. Sei que eu nasci pra saber o quê. Esse rock é assim uma obra-prima. Pois é, Caetano está se referindo a Agora Só Falta Você, parceria de Rita com Luiz Sérgio Carlini, que é a segunda faixa do álbum e escancara a liberdade de uma mulher, papo ainda tabu naquela época, mas que aparece com naturalidade em toda a obra de Rita. No dia 22 de fevereiro de 76, o Fantástico exibiu o clipe dessa música. Vocalista do Biquíni Cavadão, Bruno Gouveia tinha 8 anos quando assistiu e não esquece. Minha primeira lembrança de Rita Lee foi vendo ela na Esquadrilha da Fumaça cantando Agora Só Falta Você. E esse disco, Rita Lee, Tutti Frutti, Fruto Proibido, né? O Fruto Proibido foi um disco marcante para mim. Na minha infância, porque, poxa, ali tinham músicas fantásticas. Esse tal de rock and roll era uma música que eu amava. E, assim, tem várias canções, né? Dançar para Não Dançar, tem Cartão Postal, tem realmente canções ali muito, muito marcantes. A cantora Felipe Cato, que nasceu em 1987, também entra no coro dos que foram arrebatados pela música. E a Rita Lee de todas as músicas que tocavam aí, né? Mas quando eu ouvi Agora Só Falta Você, que era uma coisa mais old school, assim, com mais textura, mais guitarras, eu fiquei completamente alucinada. E fui atrás do disco Fruto Proibido, fui atrás dos Mutantes. Aí também entrei na viagem dos Mutantes, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Eu lembro que eu comprei o Unplugged, o acústico da Rita Lee. Conhecia todas as músicas. E também era uma artista que eu tocava várias músicas no violão, quando eu comecei a tocar violão. Era Ovelha Negra, era Jardins da Babilônia. Durante toda a minha vida cantando em bar, no início ali na minha adolescência, dos meus 13 até os meus 18 anos, tocava na noite, tocava muito Rita Lee. E até hoje eu sou completamente alucinada por ela, assim, tem cada música mais linda que a outra. Agora Só Falta Você também começa uma história importante. A presença maciça da obra de Rita em trilhas sonoras de novelas. Essa entrou na trama da novela Bravo, que também trouxe esse tal de rock and roll. Gol duplo para começar uma história importante para a carreira dela. O cineasta, jornalista e pesquisador Luffy Steffen conta. Pois é, na verdade é curioso pensar que uma trilha sonora de novela da Globo, nos anos 70, chegou a trazer 2 músicas da Rita, cantadas pela própria, né, na mesma trilha, né? Isso era uma coisa que nos anos 70 e em alguns poucos casos nos anos 80
aconteceu, né, de ter mais de uma música do mesmo artista, cantada pelo mesmo artista, na mesma trilha de novela, né? Isso foi ficando cada vez mais raro, né? Hoje em dia é muito... Eu acho que nem acontece mais isso, né? Mas em 75 aconteceu com a Rita, né? Na novela Bravo, uma novela que a Rede Globo exibiu às 7 da noite, novela que foi ao ar entre julho de 75 e janeiro de 76. Uma novela da Janete Claire, né? E de repente essa novela tão caretona, né, erudita, que a novela chamava Bravo, e falava, o protagonista era um maestro, né? Um maestro sisudo, em crise, né? Não sei o quê, um cara ligado à música erudita, né? Música clássica, com essas crises, e de repente tem duas músicas da Rita na trilha sonora, né? No auge do rock da Rita, né? Já que era o ano de 75 que ela lançou o LP Fruto Proibido, né? Um dos LPs mais rock da Rita, né? Um dos mais roqueiros da carreira dela. Mas justamente por quê? Porque o personagem principal, esse maestro, tinha uma filha problemática, né? Uma jovem filha problemática, e essas músicas da Rita que entraram na trilha eram justamente os temas dessa personagem. Por isso, né, justifica a entrada dessas canções roqueiras numa trilha de resto bem sisuda, né? E quais eram as músicas? Duas músicas, esse tal de Rock and Roll e Agora Só Falta Você, ambas do LP Fruto Proibido, né? E o primeiro disco da Rita pela Som Livre. Então, não por acaso também, né, esse estímulo da Som Livre à carreira da Rita, colocando músicas da Rita nas novelas, já que as novelas da Globo eram lançadas pelo selo da Som Livre, né? Então, foi natural, né, que a partir do momento que a Rita entra para a gravadora Som Livre com esse primeiro disco, Fruto Proibido, começa a ficar cada vez mais frequente a presença de músicas da Rita nas novelas da Globo que eram lançadas pelo selo da Som Livre, né? No álbum que dedicou à obra de Rita, Nausete regravou diversas músicas dessa fase. E eu me identifiquei muito, né, com as letras também, adolescente que eu era, né? Essa coisa da atitude, né, esse tal de rock and roll, essa música. Nossa, eu adorava isso. O álbum abre com um piano Charleston que dá a deixa para as guitarras soarem alto, em Dançar para Não Dançar, composição de Rita, já na bandeira de liberdade que seguiria por todo o álbum e por toda a carreira dela. Aqui vale um parênteses. A obra de Rita sempre teve forte teor político. Nunca político partidário, mas sempre de contestar, questionar e mostrar a liberdade como o único caminho possível. A obra de Rita quebra qualquer vidraça conservadora. Se nessa primeira música ela cita a bailarina Isadora Duncan, que ficou na história por dançar como bem quisesse, mais pra frente do álbum, quem ganha uma homenagem é Luz del Fuego, outro símbolo desse manifesto para a liberdade. Luz del Fuego é a primeira musa feminina a ganhar uma música de Rita, o que mais tarde voltaria a acontecer com nomes como Elvira Pagan e Pagu. O lado feminino é presença forte no álbum inteiro. Como se não bastasse fazer um disco que dá rumos profissionais ao rock, ainda tem o fato da líder da banda ser uma mulher em um ambiente machista como o do rock. E para deixar isso claro, a capa é cor-de-rosa, trazendo uma sensual Rita na sala de jantar da casa dos pais, em frente a uma penteadeira que sua mãe havia herdado da avó de Rita. Ela está com um vestido que foi feito por Zezé Braga, mãe da atriz Sônia Braga. Um dos grandes clássicos do álbum é esse tal de Rock and Roll, parceria de Rita com Paulo Coelho. A música foi inspirada em uma história da família de Lúcia Turnbull, como ela conta. E é a história minha com a minha mãe, né? E teve uma reunião na casa da minha mãe, minha madrinha e minha tia. Minha filha. Você tem muito jeito para línguas. Por que você não faz faculdade de turismo? Esse negócio de música. Nossa, eu não. Tadinho. Depois de minha mãe, ela foi ver saúde. Eu joguei um cravo para ela, depois que ela faleceu, a gente estava arrumando as coisas dela, tem um saquinho, um envelopinho plástico, assim, com a flor toda seca. Mas essa música já estava no repertório dos shows da turnê do álbum Atrás do Porto Tem Uma Cidade, com a letra um pouco diferente, assinada apenas por Rita. Lúcia lembra. A história de Rock and Roll era só dela. Então, a letra original é: ela nem vem mais para casa, doutor, ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll. Rock and roll. Ela não poupa dinheiro, doutor, ela gasta tudo em discos. E minha filha está solteira, doutor. Ela agora está na sala com esse tal de rock and roll. Rock and roll. Aí o refrão não tinha aquela coisa de uma bomba, não tinha nada disso.
Quem é ele? Quem é ele? Esse tal de rock and roll. Ele. Quem é ele? Esse tal de rock and roll. Ele. Quem é ele? Isso ninguém nunca falou. Esse era o refrão. Ela não quer ser tratada, doutor, de patroa ou empregada. Mas minha filha não se cala, doutor. Ela agora está lá na sala com esse tal de rock and roll. Rock and roll. Aí vem o médico falando, mas o que está acontecendo com ela é mesmo um caso muito sério. Sua filha não tem jeito, madame. Desconfio que não há mais cura para esse tal de rock and roll. Rock and roll, essa letra original. Nesse álbum também, Rita assina uma parceria com Lee Marcucci, Pirataria. Ele lembra. Eu mostrei o tema para ela, ela gostou. Então ela falou, vamos fazer uma música. Eu falei, vamos fazer. Daí comecei a mostrar o som para ela, ela já começa a fazer a melodia e já escreveu a letra. Daí a gente foi fazendo junto, entendeu? E a letra ela que fez, né? A Rita é foda, ela para fazer letra é incrível. Rita estreia nesse álbum parceria com Paulo Coelho. Além de esse tal de rock and roll, a dupla emplaca O Toque, com citação do poema Desiderata, de Max Hermann, e o blues Cartão Postal, que fala sobre despedida e morte de maneira poética. Essa música foi gravada por Cazuza em seu último álbum, Burguesia, em 89, cheio de emoção e significado. A cantora Elisa Queiroz fala sobre essa música. Me lembro muito bem do impacto de escutar Cartão Postal. Eu era criança, devia ter uns 6, 7 anos, ali meados dos anos 70, e o meu irmão mais velho, quem me aplicava rock and roll, colocava esse LP Tutti Frutti na vitrolinha do quarto dele, e aquilo mudou de vez a minha referência musical e as minhas influências em muitos sentidos, porque talvez tenha sido o meu primeiro contato com o blues e o rock and roll, e aquele blues, né, aquela forma maravilhosa do Cartão Postal. Eu ainda não tinha essa sacação e essa atenção racionalmente falando, mas aqueles solos de guitarra daqueles músicos do Tutti Frutti, aqueles rufos de bateria e até aqueles vocais que depois, reouvindo muitas vezes aquela gravação para estudo, né, a Rita Lee interpretando espetacularmente aquele blues. Elisa também destaca a letra da música. Mas uma parceria célebre, né, questionadora, contestadora e já existencialista, uma coisa positiva de entendimento da vida. Para que sofrer com despedida? Para que querer ensinar a vida? É uma lição de tudo. Essa canção é emblemática. Ainda tinha a Rita Lee como mulher naquele cenário masculino do rock, com aquelas vestes meio fada, meio rosa, né? E deslumbrante, muito simbólica para mim, num momento de emancipação feminina muito forte, que até hoje influencia meus figurinos, minhas ideias de folk, de rock. Incrível. Cartão Postal Forever. O disco encerra com a autobiográfica Ovelha Negra, que traz um solo clássico que quase não entrou. O álbum já estava em fase de mixagem quando Carline sonhou com o solo e acordou assoviando. Foi para o estúdio e insistiu por 3 dias para gravar. O produtor Randy Mills não queria, mas Carline insistiu e gravou. Foi de primeira. Ele quis refazer, mas não deixaram, e assim entrou para a história. Compositor e vocalista do Língua de Trapo, Laerte Sarrumor destaca. Em Ovelha Negra, Luiz Carlini fez um dos solos de guitarra mais lindos de toda a história do rock mundial. Guitarrista, cantora, produtora e compositora, que em 2007 gravou um álbum com a obra de Rita, Crica Amorim também rende homenagens a esse solo. O solo do Carlini em Ovelha Negra é uma das coisas mais lindas que tem. É aquela coisa, você canta Ovelha Negra e você canta o solo. O solo, ele entrou com tudo nessa música, assim, ele entrou, ele faz parte, ele é orgânico. É realmente Carlini e essa guitarra mágica dele é uma loucura. Eu amo. Ovelha Negra seguiu como um dos grandes clássicos de Rita Lee. Nunca saiu do roteiro dos shows e vem sendo, ao longo de todos esses anos, hinos de jovem pelo mundo. Jovens de idade e jovens de alma. A letra passa de geração em geração sem envelhecer. Gal Costa regravou a música em 2002, com uma modificação na letra. Ovelha Negra é uma maravilha, né? A música da Rita, que eu acho que tem tudo a ver comigo, tudo.
levava uma vida sossegada, lá na Bahia, na rede, tomando água de coco. De repente entra nessa loucura toda. E eu liguei para a Rita do estúdio, porque, na verdade, todo mundo sabe que eu fui criada pela minha mãe. Porque, na verdade, eu não tive nenhum relacionamento com meu pai, né? Então, eu não tenho nenhuma proximidade com meu pai. Ele já morreu, mas eu não fui criada com ele, né? Quando eu nasci, minha mãe e ele se separaram e ele tinha outra família e era aquela complicação, e enfim, eu não tive um relacionamento com meu pai, e a minha mãe foi. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, minha amiga, enfim, minha mãe foi um ponto de referência para mim muito importante e muito forte. Aí eu liguei para a Rita, eu pensei assim, eu não vou dizer pai, porque vai ficar muito falso eu dizer pai, porque eu não tive essa relação com o pai. Eu liguei para a Rita e pedi a ela permissão para dizer mãe em vez de pai, né? Ela falou, faça o que você quiser. Eu acho, você quer saber de uma coisa? Ela me disse assim, eu acho que você tem toda a razão. A mãe é um ponto de referência mais forte pra gente. É porque lá em casa meu pai mandava muito. Por isso que eu coloquei pai, mas você deve colocar mãe, sim. Mãe é uma referência mais forte, mas... Eu falei, tá bom, Rita, valeu, obrigado. E tá. Ela foi uma gracinha. Ela é uma máxima, adoro Rita. E por essa razão eu canto mãe, porque, na verdade, foi a minha mãe que me deu apoio, suporte e me deu força para seguir a minha carreira artística, né? Eu sempre quis ser cantora desde pequena. E minha mãe sempre me apoiou e sempre me levou para assistir filmes, para ver concertos de música clássica, música popular na Bahia. Ela me deu esse suporte cultural, assim, ela me incentivou muito. Então, foi a minha mãe mesmo que me disse, filha, tá na hora, vai lá, assume. O sucesso do álbum foi arrebatador e colocou Rita no patamar de grande estrela do rock brasileiro. Lee Marcucci lembra. De repente começou a tocar o Ovelha Negra, foi maravilhoso, né? Começou a estourar, foi acho que a primeira vez que começou a tocar mesmo a música da Rita, em rádio, estourou. O jornalista José Teles lembra a repercussão em Pernambuco. Esse disco foi um disco marcante, inclusive, na minha vida, né? Porque nessa época, 75, quando ele foi lançado, eu estava passando um tempo em Garanhuns, estado do interior do Pernambuco. Então esse disco tocava muito nas festas. Era uma coisa assim... Eu não me lembro se ele tocou muito no rádio. Quer dizer, tocou Ovelha Negra, né? Foi inclusive a faixa que fecha o disco. Mas ele não tocava tanto no rádio, mas tocava muito pela galera, né? A receita especial desse álbum é reverenciada por vários artistas. A cantora Nausete, que em 95 lançou o álbum Lovely Rita, destaca. O Atrás do Porto tem uma cidade, tinha umas coisas bem de rock já, né, claro, né, sempre, mas tinha uma pegada um pouco de rock progressivo, assim, uns sintetizadores e tal, que era super bacana. Mas ela mudou radicalmente, assim, no disco seguinte, né, que foi eu acho que foi o disco seguinte, né, o Fruto Proibido, que ela lançou aquelas composições muito boas, e era uma coisa bem, né, uma pegada rock and roll mesmo, assim. E aí o que me chamou muito a atenção na época foi que assim, a forma ela tinha achado, né? Eu acho que a Rita lançou uma forma de fazer de cair bem no português, assim, né? A pegada rock and roll, assim, com aquela poesia dela. E eu acho que ela inaugurou, assim, né, uma forma de rock nacional, assim, e com muito senso crítico e muito humor, né? Senso crítico e humor, que é uma coisa muito forte da Rita.
E uma inteligência, né? Uma inteligência absurda, assim. E... nossa, esse disco eu acho uma obra-prima, assim, esse disco. E aí eu fui nos primeiros shows dessa temporada em São Paulo. E... eu pirava com esses shows, né? Shows de rock, assim. Os shows eram no Teatro Aquários, Teatro Bandeirantes. Esses eram os teatros do rock, né? De São Paulo. Então eu fazia parte, assim, desse público, né? Que era um público ainda, assim, um público específico, né? De uma juventude, assim, que curtia mesmo o rock, né? O rock nacional nascendo, né? Com atitude, assim, né? Rock and roll mesmo, tal, aquela coisa meio underground. E eu adorava, nossa, era meu mundo aquilo ali. Na parte técnica, Fruto Proibido também estabeleceu um novo padrão para o rock nacional. Bruno Gouveia destaca a produção do álbum e esse conjunto da obra, que é uma conjunção perfeita. Com o passar do tempo e com o meu interesse por música e depois trabalhando com o Biquíni, né, eu percebi o quanto Fruto Proibido era um disco assim, à frente do seu tempo. Talvez dos discos da década de 70, talvez o disco mais bem produzido em termos de rock and roll, sabe? Assim, é impressionante como aquele disco foi bem gravado, assim, a sonoridade era perfeita, né? Os solos, a cozinha muito, muito boa. Então, eu elejo talvez o Fruto Proibido como realmente talvez um dos 3 melhores discos da Rita Lee para mim, né? E tenho um carinho muito pessoal por ele, por memória afetiva de infância, por completa admiração pelo trabalho técnico que foi envolvido nesse disco, né? E por, naturalmente, canções invejáveis. Lee Marcucci lembra do equipamento de som e luz usado nos shows, bem acima dos padrões brasileiros. Era um puto equipamento. Eu não lembro quem que arrumou o equipamento, quem que fez o equipamento, mas era um PA legal. A Snake também cedia todos os amps de palco pra gente. Uma fábrica de amplificadores de guitarra, né? Na época. E a gente viajava direto com esse equipamento, com caminhão, ônibus. Ia direto. Toda uma geração de roqueiros que surgiu ali no início dos anos 1980 bebeu na fonte desse álbum. Baterista com passagens pelo Kid Abelha, Lulu Santos, Cazuza e mais tarde até Rita, Cláudio Infante é um deles. O baterista da Rita na época, chamado Franklin Paulillo, é um dos ídolos da minha vida, porque aquele disco Fruto Proibido foi uma das coisas mais importantes que eu ouvi na minha infância, sabe? E eu boto ele no mesmo patamar dos grandes bateristas mundiais, sabe? Como Ian Pace do Deep Purple, John Bonham e muitos outros, sabe? O Franklin, ele ali mostrava uma forma de tocar solto e fluente, com muita fluência no caso, né? E muita pegada, a banda muito justa, é um descasso, né? Esse disco Fruto Proibido foi um norte para mim como pessoa, como profissional, como baterista. Fenômeno do rock brasileiro 11 anos mais tarde, Paulo Ricardo também bebeu nessa fonte e lembra. A Rita, para mim, sempre foi uma enorme influência. Eu tinha 12 anos quando ela lançou o icônico Rita Lee, Tutti Frutti, Fruto Proibido, e marcou muito a minha adolescência. Ovelha Negra se tornou um clássico instantâneo, e este foi o primeiro show que eu fui assistir sem meus pais em Brasília. A turnê do Fruto Proibido, inesquecível. Essa música é tão marcante que está na minha nova turnê Rock Popular como uma grande homenagem à nossa rainha Rita Lee Jones. Para o cantor e compositor Roberto Frejá, também não passou em branco. Fruto Proibido, que é um descasso que eu amo de paixão, que é um disco fundamental na minha vida, assim. Crica Amorim lembra do impacto de Fruto Proibido na sua vida. Fruto Proibido, eu tinha 11 anos de idade, eu morava em Belém do Pará. E eu assisti esse show. E eu tenho ele tatuado na minha memória. Esse disco é um disco que eu escutei, mas muito. Eu era ainda, né, quase adolescente. E a Rita, para mim, traduzia
tudo que eu queria. Até hoje traduz. Esse disco, O Fruto Proibido, a qualidade sonora dele, as composições, as guitarras, muita guitarra, pianos, cara, é de uma qualidade que, para mim, é um dos 10 mais do século, se não for o primeiro do século. Nelson Motta é outro que entra no coro. O Fruto Proibido eu adorei tudo. Quando saiu, o disco inteiro, rodava o dia inteiro em casa, a capa, todo o clima. Eu adorei, minha turma também. No meio do turbilhão dessa revolução, em 76, Rita ainda concebeu mais 3 clássicos, que lançou em um compacto hoje raríssimo. O jornalista Fábio Visoni conta. Em 1975, Rita Lee trocou a Philips pela Som Livre e lançou o mais que perfeito LP Fruto Proibido. Nessa mesma época, as trilhas das novelas da Globo deixavam de ter, aos poucos, o formato de obras compostas especialmente para as tramas por sucessos radiofônicos. Já tinha sido assim na trilha da novela Bravo, de Janete Claire, que contou com Rita em dose dupla, em Agora Só Falta Você e esse tal de Rock and Roll. Neste mesmo embalo, Rita compôs Lá Vou Eu, uma balada lindíssima para a novela O Grito, de Jorge Andrade. Lançada em outubro de 75, a canção coube como uma luva para a trama, passada em um edifício no Centro Nervoso e concretado de São Paulo. Num apartamento perdido na cidade, alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar ultimamente. Na medida do impossível está dando para se viver. Na cidade de São Paulo, o amor é imprevisível como eu, e você, e o céu. Dá até para imaginar uma Rita linda e ruiva, cantando e tocando uma gaitinha na janela do 7º andar. A música abriu o LP da novela e foi lançada em um compacto duplo em abril de 1976, junto com outras 2 inéditas. Caçador de Aventuras, com uma letra que é Rita em seu estado mais puro de composição, com introdução em violão de aço e versos muito inspirados. Esperando por alguém parecido comigo. Caçador de Aventuras, grande amante do sol da manhã. Mais um dia a menos, menos um sonho a mais. Tanto faz como tanto fez. A outra é estoniana Status, parceria com os tuts Luiz Sérgio Carlini e Lee Marcucci. A letra traz uma inquietação que, passados quase 50 anos, permanece super atual. Sempre falta alguma coisa, uma saudade de não sei o quê. Existe gosto para tudo no mundo e a vontade de ficar com você. Mas, por favor, não me condene por isso, não. É tudo tão comercial que eu estou consumindo os produtos e vou provando o que aparece na frente. Mas acredite, ainda tem um vazio dentro de mim. Qualquer semelhança com 2023 não é mera coincidência. É só Rita sendo Rita, sempre à frente do tempo. Fechando o lado B do compacto, tal e qual o lado B do Fruto Proibido, Ovelha Negra, que dispensa qualquer apresentação. A capa em cor de vinho conversa diretamente com o rosa-choque com o layout da capa do Fruto Proibido, o que nos leva a crer que o disquinho tenha sido uma espécie de complemento do LP. Lá Vou Eu, Caçador de Aventuras e Status são um recorte do momento mais inspirado de Rita Lee junto com Tutti Frutti, muito mais até mesmo do que viria a seguir, a safra de canções de entradas e bandeiras, LP lançado 3 meses depois, em julho de 1976. As 3 canções não entraram em discos de carreira de Rita Lee, somente nas coletâneas Meus Momentos 2, de 1997, e Pérolas, de 2015, ambas lançadas em CD, e o compacto nunca foi reeditado. Ou seja, se você o encontrar por aí, não pense 2 vezes. Compre-o. É raridade pura. Lúcia Turnbull também faz eco para elogiar esse compacto. Eu gosto muito também daquele compacto de 76. Nossa, Caçador de Aventuras é lindíssima, né? Grande amante do sol, uau, né? É lindo isso. Em sua coluna no jornal O Globo, do dia 29 de junho de 75, Nelson Motta definiu, abre aspas, o rock de Rita é alegre, é para dançar, é para tocar no rádio, é altamente profissional, é extremamente bem realizado. E agora começa a mostrar de forma mais aberta a personalidade de Rita, uma das primeiras stars do rock nativo. Fecha aspas. Nelson Motta, como sempre, sabe o que diz. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira.
O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.